Fala galera, mais uma edição do Conexão Viajar para Estudar e hoje a gente vai falar sobre o tema da escolha do destino para a sua pós-graduação no exterior, seja a sua especialização, seu mestrado ou seu doutorado. Fica com a gente que você vai aprender muito hoje. É isso aí, então vamos lá. Antes de tudo, eu sou o André. E eu sou a Marina. E a gente vai falar bastante sobre esse tema hoje e eu já vou começar aqui com uma pergunta quase que óbvia, que é basicamente, né, quais são os critérios que tem que ser levados em conta para a escolha do destino, né? São muitos critérios, mas vamos lá tentar listar alguns deles aí. Fala pra gente, Mar. Beleza, então o primeiro critério mais importante é a escolha do idioma de instrução. Importante. Então, olha só que legal. Existem vários países, hoje que você pode fazer uma pós no exterior, uma pós lá, ou na língua do país. Por exemplo, Alemanha, você faz em alemão, na França em francês, mas também nesses dois destinos e em outros, você pode fazer essa pós em inglês. Interessante. Então, é bacana você pensar que existe muita opção, porque existem esses destinos que são os tradicionais de língua inglesa, que já oferecem em inglês, então, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, por aí vai. Oferecem o curso em inglês e existem países como Alemanha, França, Bélgica, Holanda, que oferecem pós em inglês também, mas também oferecem na sua língua nativa, né? E aí é uma decisão, então, se você já tem um nível intermediário avançado no idioma, já falamos até em outra conexão sobre isso, né? Sim. Ou então se você vai se desenvolver em um idioma. E aí a sua decisão é como você vai se preparar. Se você vai se preparar aqui no Brasil, viajar, né? Exato, ou se você vai fazer um curso de idiomas antes da sua pós no exterior, no destino que você já escolheu. Ou seja, você vai, treina o seu idioma lá um tempinho antes de começar o curso, o programa, e aí depois você já dá início, depois desse período que você exercitou legal o idioma, né? Exatamente isso. Entendi. Então, é interessante porque a pessoa pode, às vezes, se desenvolver num idioma novo e depois fazer a pós-graduação dela. Interessante. E a questão de não ser o inglês, a pessoa pode estudar na língua que ela já tem uma certa proficiência e encontrar esse curso dessa língua, não necessariamente no país que é nativo essa língua, vamos supor, francês. A pessoa ela já sabe francês e ela quer estudar francês não na França, no Canadá, por exemplo. Tem essa possibilidade também? Também, por exemplo. Então, se a pessoa quer fazer uma pós em francês, o Canadá é uma opção de destino, a França é outro, ou até a Suíça. Tá. Se ela sabe alemão, ela pode ir para a Suíça, pode ir para a Alemanha, pode ir para a Áustria. Se ela sabe espanhol, ela tem todos os países da América Latina, a Espanha como opção. Então assim, é só pra gente definir, né? Não é porque eu sei inglês que eu preciso escolher um país que tem a língua nativa inglesa. Se eu sei francês, não preciso obrigatoriamente escolher a França. Eu posso fazer uma pesquisa e tentar adequar aos meus outros interesses que a gente vai comentar aqui. Sim. Que não são necessariamente os países das línguas nativas, certo? Isso mesmo. Então, é interessante, né? Tem muita opção. Então, esse é um primeiro critério, como falei. Tá. Mas tem outros critérios, né? Que você vai adicionar. Fala aí pra gente esses outros critérios. Então, eu acho que o segundo critério seria o acadêmico. Você vê que, às vezes, para o interesse acadêmico da pessoa, é importante que ela vá para um determinado país. Então, vamos supor, você vai estudar América Latina, talvez seja interessante você fazer isso na própria América Latina, né? Se você vai estudar, por exemplo, não sei, a pessoa de repente da área de biologia e ela vai estudar um ecossistema muito específico, então é interessante que ela vá para destinos que são daquela característica, né? Por isso que é tão interessante que
o aspecto acadêmico seja o segundo a ser considerado depois que você considerar o idioma de instrução. Mas quando você fala o aspecto acadêmico também entra no tipo de ensino que a universidade oferece, Também. no tipo de valores que ela tem. Também. É isso também quando você fala de acadêmico? Sim, você vai considerar no aspecto acadêmico tudo que está ligado às universidades que você vai escolher. Tanto assim, estilo de ensino, quantidade de alunos por sala, filosofia de ensino, tipo de estrutura, física. Então, é realmente um mergulho para conhecer o que as universidades no exterior oferecem. Como provavelmente a gente já fez aqui no Brasil quando a gente foi escolher a universidade que a gente queria estudar, ou mesmo a escola lá atrás, né? Quando a gente talvez nem tinha o poder dessa escolha, talvez os pais tinham essa preocupação, né? O modelo acadêmico é importante por conta disso também, né? É importante para, assim, depende também dos critérios que a própria pessoa tem como mais importantes para ela. Por isso que é legal que a pessoa tenha uma orientação para que ela possa entender, primeiro, quais são os critérios que são importantes para ela, qual é o tipo de desenvolvimento acadêmico que ela está buscando. E aí, outras definições que também são legais de fazer é o financeiro, por exemplo. Esse é um outro critério? Exatamente. Quando a própria pessoa conhece qual é a capacidade financeira que ela tem para estudar no exterior, quando ela já avaliou quanto ela pode investir no estudo, pesquisou bolsas de estudos, por exemplo, em alguns destinos, aí ela pode também começar a ir selecionando. Ela pode deixar um destino. Poxa, esse destino é legal porque tem uma bolsa interessante para o meu perfil. Ah, não, esse destino aqui acho que vai sair muito fora do orçamento que eu posso, então esse seria um terceiro critério. Você percebe que é como se fosse um bolo de noiva, né? Vai diminuindo as escolhas, a cada critério que você adiciona, as escolhas vão fechando um pouco, né? E essa diminuição das escolhas não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva porque você vai começando a fechar suas reais escolhas, né? Exatamente. Não é quando a gente fala, vai diminuindo a possibilidade, não é que está diminuindo, você está chegando mais perto do seu objetivo. Isso, exatamente. De escolha, né? Exatamente. Tá. E tem mais algum critério aí que a gente pode considerar, assim, acho que critérios pessoais de cada um, enfim, Sim. Escolhas pessoais, tem isso também, né? Tem sim. É importante você também fazer essa reflexão, né, de quais são as coisas que você gosta de fazer, quais são suas necessidades, quais são seus interesses, e para que você possa definir realmente qual é o seu perfil, né, dentro das opções do que várias cidades que recebem estudantes internacionais podem te acolher e te oferecer, né? Então, por exemplo, aí você começa a pesquisar um pouco mais, quais são os tipos de moradia, o que tem para fazer nas cidades que estão aparecendo ali, porque, vamos dizer assim, né, como aquele exemplo que eu acabei de dar, do bolo de noiva. Você começa a filtrar um pouco, você já viu, né, o acadêmico, já viu quais são as universidades que são boas naquilo que você quer estudar, já diminuiu no financeiro dentro dos países que tem... Já cabe no seu orçamento. Isso. Aí você começa a ter opções, mas você não é obrigado naquele momento a já definir. Por quê? Porque aí a gente vai chegando mais perto de definir uma lista final. Certo. Né? E quando você chegar numa lista final, você tem que olhar também data de candidatura, quais são os critérios de seleção, para ver se você imagina que você possa ser selecionado ou não. E aí você vai criar uma estratégia antes de você criar essa lista final. Justamente para que você possa, nessa lista final de universidades, né, você possa ter feito algumas coisas, algumas técnicas, algumas táticas que são bacanas para que você possa conhecer melhor, por exemplo, a cidade onde estão aquelas universidades, né? E aí tem uma dica bem legal que eu acho que é bom compartilhar,
que você pode usar o Google Street View, por exemplo, para conhecer um pouquinho mais das cidades. Consegue ter uma visualização real ali de como é o aspecto do lugar, né? Exatamente. Porque tem muita gente que vai pelo visual mesmo. A gente gosta de se sentir bem no lugar que agrada a nossa visão, assim. Sim. Você se identifica com um lugar que você acha agradável ou não com essa ambientação, né? Com essa sensação de ambientação. E entra aí também questão de se a pessoa quer estar num lugar mais movimentado, se a pessoa quer estar num lugar mais calmo, né? Existem universidades que estão em capitais, existem universidades que estão em cidades de interior. Exatamente. Você pode usar esse critério também nessa questão aí do seu estilo de vida, né? Sim, tem cidades, às vezes, que a própria universidade é a cidade em si. Você vai ficar ali só, vamos dizer, naquele microcosmo. A cidadezinha gira em torno da universidade, né? Exato. E aí você pode, então, pensar um pouco o que você gostaria de fazer naquele lugar. Se aquele lugar também, ele vai te dar um conforto em relação ao que você está pensando, que você precisa, né? Eu costumo falar muito com os meus mentorados dos alérgicos, né? Ai, vai tá legal pra você lá. Então, eu como sou alérgica, eu sei que é importante dar uma visualizada no clima, né? Vai lá naquele clima anual, como são as estações do ano. Então, essas são maneiras de você conhecer melhor os destinos de interesse, né? Aqueles lugares que você acha que podem ser interessantes e montar uma lista estratégica de algumas universidades, né? Porque e essa é uma dúvida que perguntam bastante. Quantas universidades? Tem um número assim mínimo, um número máximo que você recomenda assim para escolhas dessas universidades? Tem. Eu não recomendo que a pessoa ponha na lista estratégica dela mais que 5 candidaturas a princípio. Traduz isso aí, dá uma ideia prática disso daí. Então, são 5 universidades que você vai se candidatar na primeira leva, vamos dizer assim. Depois de ter passado por essas escolhas, utilizando esses critérios. Ela escolheu as 5 e para essas 5 ela vai fazer a candidatura dela. Isso, ela vai organizar um calendário de candidatura. Porque ela não necessariamente todas são juntas, né? Nem todas são juntas. Então, dentro destas, ela vai ver qual é a preferida para ser a primeira. Mas, às vezes, a preferida tem uma data que é mais para frente. Então, ter 5 ajuda para que você possa ter uma ordem de hierarquia entre essas 5. Se as 5 forem igualmente interessantes para você, ótimo. Você faz esse calendário de candidatura, organiza, seleciona os documentos e faz de uma forma mais tranquila e organizada a sua candidatura para que você possa saber quantas cartas de motivação você vai ter que escrever, se você vai ter que pedir diferentes cartas de recomendação e todos os materiais, que datas são as datas para envio. Quais pedem exames de proficiência, quais pedem, quais não pedem. Ou, por exemplo, se você tem 2 línguas que você está estudando, dentro dessa, ou que você já está no nível intermediário avançado, dentro dessa estratégia de candidatura, é importante definir se você vai seguir com candidaturas nas 2 línguas, que leva a você ter que se organizar para fazer 2 exames de proficiência, ou se você vai fazer, vou fazer primeiro para as universidades em língua inglesa. Numa segunda rodada, caso eu não passe, eu posso fazer depois para as de língua espanhola, por exemplo. Tá, entendi. E essa escolha, vamos supor, essas 5 universidades que você define é o máximo aí, né? O máximo também, acho que pelo jeito é mínimo, o que eu recomendo pela minha experiência. Elas estão em exatamente qual fase, assim, do processo da candidatura? Por exemplo, a gente falou da definição dos critérios para a escolha do destino. Isso a pessoa, ela já tem que, assim, deu ali o estalo de que ela quer ir para o exterior estudar, ela já tem que começar a fazer esse trabalho meio que por conta própria, assim, né? Assim, ela tem que começar a fazer essa definição
dos destinos para depois, em seguida, já partir para a escolha das universidades? Como é que é esse cronograma aí? Então, aí que tá. Você tem que fazer isso de uma forma que você consiga estruturar a sua decisão. Justamente, eu organizo dessa forma, que nem eu dei esse exemplo do bolo de noiva, né? Porque é importante você ir filtrando, como se cada um desses critérios fosse uma peneira. Então, assim, pensei em estudar no exterior, né? Descobri hoje que eu posso estudar no exterior. Legal. Então, a sua primeira peneira vai ser o idioma de instrução. Então, nesse primeiro momento, você vai definir. Acho que talvez essa seja a grande primeira escolha. É a grande primeira pergunta. É um idioma que eu já conheço, que eu já estou no nível intermediário avançado, ou é um idioma que eu ainda estou me desenvolvendo? Por quê? Isso leva a um plano. Quem não planeja, não consegue executar. Se a pessoa não planeja, ela tá sonhando, né? Putz, sonho estudar no exterior. Ótimo, né? Seja bem-vindo ao Viajar para Estudar. Aí depois, ela pensa, o idioma de instrução, qual é o idioma que eu quero estudar? Aí esse é o plano de partida, vamos dizer assim, é o ponto de partida para as próximas escolhas. Tá. E aí daí vem a escolha e daí por consequência vem o fechamento da lista. Eu te perguntei isso porque eu quero entender assim, se no começo do processo de candidatura realmente seriam meio que as primeiras etapas, como a gente tem tantas vezes as pessoas perguntam, e já tem muito conteúdo, tanto aqui no canal quanto nas nossas outras redes sociais, que a gente sempre fala dos primeiros passos. O tema aqui do vídeo não é os primeiros passos, mas eu acredito que a gente está falando de uma das coisas que estão nesses primeiros passos, né? Exato. Só que, olha que interessante. Ele é um primeiro passo que é dado junto com outro primeiro passo, que é o primeiro passo que a gente já falou em outros vídeos, que é a definição do seu futuro de curto, médio e longo prazo, tá? Por quê? Porque o seu futuro de curto, médio e longo prazo vai te ajudar a definir qual é o tipo de curso que você vai fazer. E o idioma de instrução, onde? Então, são passos que você tem que ir dando meio que junto. Tá. E aí entra a questão desses critérios, tudo, enfim. Eu tenho uma pergunta, assim, que eu estava pensando há alguns instantes atrás, que é assim a pergunta. Voltando lá para a questão dos critérios que a gente mencionou. Tem a língua, tem o estilo de vida, a questão acadêmica da universidade, a questão financeira. Certo. A minha decisão, ela tem que obrigatoriamente, ou seria super ultra recomendado que ela atendesse a todos esses critérios, ou não necessariamente. Vamos supor, eu achei aquela universidade do destino X, legal, o ambiente que ela está inserida é maravilhoso, o curso que eu quero tem lá, ela cabe no meu planejamento financeiro, mas ela tá, sei lá, em francês e eu tava querendo estudar em inglês. Desculpa. Eu tava querendo estudar em inglês. Vamos dizer que eu elimino isso da minha intenção e tenho um plano para estudar a língua, ou o critério de repente pode ser assim, putz, eu falo a língua, acho que a universidade é interessante e tal, mas ela tá numa cidade que não me agrada tanto, enfim. Entendi. Então, peraí. Tem que elencar todos os critérios e obrigatoriamente atender a todos. Deixa eu até ver se eu entendi o que você quis dizer. Então, assim, de todas aquelas peneiras, de todos aqueles filtros, talvez eu esteja vendo algumas que eu gostei, achei interessante. Eu tô ficando com dó de tirar daquele último filtro. Tem a questão do dó, porque talvez elas estejam super legais, mas também tem a questão de repente, eu ter gostado necessariamente de uma, duas, mas que não tenha atendido todos aqueles critérios lá. Entendi. Aqueles principais critérios que a gente mencionou. É bem interessante essa pergunta, porque essa pergunta é
um checkpoint, ou seja, um módulo inteiro que a gente tem na jornada Viajar para Estudar. Justamente porque, a partir do momento que as pessoas vão conhecendo os cursos, né, vão conhecendo os países e vão se encantando cada vez mais com essa ideia de estudar no exterior e vão tendo certeza que elas são capazes, porque de verdade, eu acredito que todo mundo é capaz de estudar no exterior, mas ela precisa aprender a pesquisar e a saber que tipo de curso está mais alinhado com o perfil dela. Que tipo de curso e todas aquelas outras coisas que a gente comentou. Que tipo de curso, destino, que tipo de oportunidade, enfim. Quanto mais ela vai pesquisando, ela vai conhecendo mais oportunidades, né? E aí ela começa a ficar, poxa, mas se eu optar por essa, eu vou desistir dessa. Então aí tem que realmente fortalecer o seu raciocínio, né? E verificar se os critérios que você adotou lá no início são critérios para você, que são critérios realmente inegociáveis, ou são critérios que você pode flexibilizar, exatamente. Eu falo isso. Esse é um critério para você inegociável ou flexível? A gente até dá notas, a gente faz média ponderada. É legal isso. Você, se tá difícil de você palpitar, vamos colocar essa palavra assim, você tem que fazer algum tipo de exercício, né, de esforço ali para conseguir. Você pode atribuir notas assim, mesmo que numa brincadeira, né, num joguinho de exercício, fazer para tal critério eu dou nota A, para tal critério eu dou nota B, ou se você quiser você faz por número, enfim. Aí você faz lá uma continha para ver se você chega na tua resposta. Exatamente, né? A gente dá nota para cada critério e dentro da análise dessas universidades que vão ser as nossas finalistas, vamos dizer que a sua está com uma lista de 15 ou 10 universidades. Você precisa definir quais são as suas 5 candidatas a você de fato fazer seu application, né? Fazer sua candidatura. Então aí você vai analisar cada uma delas e vai ver dentro desses critérios. Poxa, esse critério eu dou uma nota X, 1, 2, 10. E aí você vai fazendo esse filtro, essa comparação entre elas. Mas interessante, André, falar o seguinte, que às vezes pode ser que uma universidade tenha atendido a todos os seus critérios, mas de repente, quando você vai olhar para os números dela, ela aprova às vezes muito poucas pessoas. Ou então, a cada semestre ou a cada ano começa um grupo, por exemplo, doutorado. Todo ano a gente admite 2 doutorandos nesse programa para esse orientador. Logo, ela se torna uma universidade que é muito seletiva. Tá, então eu posso até colocar que o critério de seletividade também seria um critério extra aí que a gente poderia pensar, né? Sim, ele é um critério importante e que aí você vai trabalhar dentro dessa sua estratégia nessas 5 candidaturas, você não pode ter as 5 altamente seletivas. Tá, porque aí você diminui as suas chances de admissão. Exatamente. Isso aí é diretamente proporcional. Só que, também, se a pessoa estiver ciente dessa decisão, falar, não, realmente, eu quero colocar todas muito seletivas, eu vou ficar tentando até conseguir, ela tem que se preparar para talvez um caminho mais longo, de tentativas, por 2, 3 anos. Então, é algo que você tem que estar ciente da sua decisão na hora de escolher um destino e uma universidade. Tá, e a gente não está querendo dizer aqui quem é mais capaz e quem é menos capaz. Exatamente. Acho que é só uma questão de você adequar mais próximo ao seu perfil, mais próximo à sua realidade, seu histórico, àquela universidade que realmente pode estar preparada para te receber e vice-versa, né? Tem excelentes universidades pelo mundo todo. Sim. Tem universidades que são muito boas, que têm estrutura muito boa e que às vezes você não conhece, né? Você está batendo na porta de universidades porque você viu uma lista das top 10 universidades Parará. Que tem grandes nomes e que a gente até escuta sem mesmo estar pesquisando pela cultura mesmo de filmes e tal. A gente escuta muitas universidades, né? Isso.
E assim, quando a gente fala das top 10 universidades, até bem interessante a gente falar sobre esses rankings, na verdade a gente não sabe quais são os critérios pelos quais eles foram feitos. A gente não sabe o que está por trás dessa escolha de top 10. E aí, quando você vai ver, você está deixando de fora uma série de universidades muito boas. E às vezes, se você vai ver na área, vamos supor assim, as top 10 faculdades de direito, as top 10 faculdades de engenharia, as top 10 faculdades de artes, não importa, né? Você está pegando uma lista genérica. Mas às vezes, quando você vai ver quais são os professores que são especialistas no meu assunto XYZ, quando você vai ver, pode ser que eles nem estejam nessas ditas universidades. Sim. Né? É importante a gente deixar claro que você falou isso, e acho que eu reforço um pouco, baseado no que você falou, que a gente tem muita possibilidade para muitos tipos de perfis, né, diferentes, e que a gente definitivamente tem que abrir a nossa cabeça para a quantidade de coisas que podem aparecer quando a gente começa a fazer as pesquisas, certo? Exatamente. E o que a gente tem que pensar é que talvez essas universidades que têm um mega nome, eu nem vou falar aqui, não vou ficar falando nomes, sim. Porque senão vocês vão falar, só porque ela falou, vou lá ver. Mas essas universidades, vocês sabem quais são? Elas têm filas de pessoas batendo na porta, né? E não que você não possa tentar, mas tente também outras universidades dentro de uma pesquisa interessante, de uma pesquisa de fontes confiáveis, de uma pesquisa que vai te engrandecer do ponto de vista pessoal e profissional. E mais importante, que esteja também viável, né, dentro do seu planejamento financeiro, do estilo de vida que você quer buscar. E, mais uma vez, voltando aos critérios aí, né? Exatamente. Começamos com os critérios e acho que estamos encerrando com eles, né? Com os critérios. Sempre volta. Os critérios são... Você sempre tem que ficar revisitando. É isso aí. Então, acho que com isso a gente vai encerrando essa edição. Espero que a gente tenha contribuído mais um pouquinho aí com as informações para a sua candidatura, para o seu application, né, para as pós-graduações que você está pesquisando. E acompanhe a gente nos próximos vídeos e também com as edições do Conexão que já foram publicadas, tá bom? Espero que vocês fiquem com a gente na próxima e... Um beijo e até a próxima! É isso aí. Tchau, tchau!